minha mãe já era do movimento da renovação carismática e ela ia para os retiros e levava eu e minha irmã pequena para os retiros. E a gente cresceu nesse meio de renovação carismática e tudo mais. Então, a minha infância foi marcada por isso, sabe? Muita alegria, né? Depois da adolescência para cima, começou a vir os problemas familiares, né? Uhum. Mas da minha infância até os meus 11 anos de idade, foram muitas coisas boas que aconteceram, né? E eu cresci assim, sabe? Eu tinha uns 10 anos de idade, eu era coroinha, ajudava lá, organizava as crianças, fazia a escala dos coroinhas já na minha comunidade. Bem novinho eu ajudava já da catequese. Que legal. E aí tinha um padre que, inclusive, eu estive na paróquia dele semana passada. Ele foi o primeiro pároco da minha paróquia. Quando virou paróquia, era uma capela, virou paróquia e ele assumiu. Ele é lá do Paraná, mas ele foi emprestado para a Diocese de Bauru e ficou na minha paróquia. E ele que me descobriu, podemos dizer assim, né? Que eu sempre sentava no primeiro banco da igreja, na missa, e eu sempre gostei muito de cantar, bater palma, louvar. E isso chamou a atenção dele. Aí ele me chamava durante a missa, ele falava, ó, Wilsinho, que era assim que me chamava quando eu era pequeno. Lá, até hoje, tem gente que me chama assim, lá em Bauru, Wilsinho. O Wilsinho vai dar umas palavras aqui para nós hoje. E me dava o microfone. Olha, que legal. E eu mandava ver, fazia uma pregação, falava, cantava. Então, minha infância foi assim. Que sabe? legal. Eu sempre tive a fé na minha avó. Graças à minha avó, as duas são... a paterna já faleceu, a materna está viva ainda. Mas as duas eram muito religiosas? As duas. A minha avó materna, que está viva ainda, é de uma fé assim, de devoção popular. Né? A fé dela é baseada mais nas novenas, Aparecida do Norte, essas coisas assim. Já a minha avó paterna, que faleceu, já era carismática, já gostava de grupo de oração, já era mais dessa linha carismática. E como nós morávamos com ela, todo mundo seguiu. Mas isso foi legal porque você pegou os dois pontos, Os né? 2 pontos. É muito legal isso aí. Padre, e sua família imaginava que você ia chegar onde chegou como padre? Como foi a surpresa assim para eles? Então, porque eu era bem tímido até a 5ª série. Porque como todo homem, na 5ª série eu comecei a namorar. Tive a minha primeira experiência de namoro. E a partir daí, né, tudo muda, né? Sim. Também fui inserido na igreja, mas eu não tinha toda essa destreza, né? Toda essa oratória, né? Mas fazia parte de tudo isso. Então, o cuidar dos pobres me fez diferente. Por quê? Na Conferência Vicentina, né, nós temos que ir visitar as casas, que chamamos de sindicância, e lá a gente vai conversar com a pessoa, rezar com a pessoa e saber o que ela está precisando. E nisso eu tive que desenvolver tudo isso, a oratória, a conversa. E aí eu ia com a minha avó, hoje é você que vai falar. Não. Vai. E a partir disso fui crescendo. Me tornei secretário, né? Fazia as atas, me tornei até membro, né? Integrante do conselho. E aí a partir disso fui crescendo. Na igreja, me ajudou muito, na família e depois no colégio. A partir da 5ª série comecei a namorar, 6ª série já fazia parte. Né? Tinha uns atrativos também, era um pouquinho bonitinho, chamava a atenção. Um pouquinho bonitinho. Aí comecei a namorar, me tornei líder de sala, aí foi só ascendendo, né? E a partir disso, tudo Deus foi fazendo. Amém. Então, a partir de toda essa ação de Deus, né? É interessante que as vozes, né, nas nossas vidas, né? Sim. Foi crescendo. E como a minha família, no despertar da vocação, namorava, estava para casar, nós tínhamos conversado, né? Começamos até a ver uma possibilidade de ver um local para morar e tudo. Nossa! E fazia parte da renovação carismática católica, onde lá Deus fez toda a obra necessária, né? Como você brincou lá no começo, o Frei Caio, é o repouso no Espírito, né? Que você repousa no Espírito e Deus toma conta ali e te cura interiormente. Por isso que nós não
vemos nada, né? A gente tem porque o corpo, de certa forma, ele se abandona em Deus. E aí, a partir da renovação, eu comecei a fazer escola de pregadores, que eu não nasci assim, né? Então, eu fui ensinado, fui colocado. Eu lembro até hoje a primeira pregação. Me colocaram de frente a um grupo de oração, num bairro lá da minha paróquia, na frente mais ou menos umas 30, 40 pessoas. Eu fiquei mudo, travou, não consegui falar. Eu lembro disso até hoje. Mas o microfone trava. Trava. Não é fácil para todo mundo, não, viu? Não. E a partir disso, deste momento, eu comecei a ver que a nossa vida ela é realmente a ação de Deus. Quando você se deixa Deus ser o principal motivo da sua vida e promotor de tudo, tudo acontece. Dentro da renovação, comecei a namorar, já tinha, né, fazer academia, era bonitinho, né? Tinha as menininhas, aí eu comecei a namorar com essa moça, já estávamos prestes a casar, só que eu fui para o encontro, que chama Encontro Nacional da Juventude Carismática, na época ela era Secretaria Marcos, né? Isso. Hoje é Ministério Jovem. E lá, um dia, um padre, no momento de adoração, ele falou assim, ó, hoje Deus coloca no meu coração que 3 jovens aqui vão para o seminário. Nossa, e eu vou que passar legal. com o Santíssimo e Deus vai confirmar. E eu falei assim, imagina, eu vou casar. Não serei eu, estou lá rezando, né? E eu vejo, né, que passou um pano assim na minha cabeça. Por exemplo, imagina, eu tirei assim. Na hora que eu vejo o padre na minha frente com o Santíssimo. A partir daquilo ali veio um choro que eu não consegui controlar. E a partir daquele momento, era novembro de 2002, minha vida mudou. Em 2003, né, já começou um questionamento, mesmo namorando, eu comecei a fazer um acompanhamento vocacional em silêncio. Trabalhava em indústria farmacêutica, né, tinha toda uma liderança lá também, dentro da igreja, já fazia parte da renovação de coordenação diocesana, tanto no trabalho com a juventude, também como outros, era coordenador de grupo de oração, junto com a minha namorada na época, né, noiva. Uhum. E aí nós fomos indo. E eu, em silêncio. Chegou no final do ano, eu tinha um emprego muito bom na indústria farmacêutica lá em Goiás, né, na minha cidade. Tinha ela, também tinha pretensão, né, política. Sim. Gostamos muito da política também, né? Todo mundo conhece o meu lado, né, político. Aqui na cidade o pessoal comenta bastante. Beleza. Só que em silêncio eu fui vendo que realmente era a minha vocação. Quando tudo estava certo para eu entrar no seminário que eu avisei. Minha mãe olhou para minha cara assim, porque eu fui um pouquinho arteiro, tá? Com as meninas. E aí ela olhou para minha cara assim, você no seminário? Tô, mãe, vou entrar o mês que vem. E para chegar na minha namorada, né? Nós estamos pensando em, olha, falando minha mãe ligando. Aí eu falar para a namorada, foi muito difícil também. Porque eu não tinha falado nada para ela. E ela pensou que eu estava traindo, porque uma vez por mês eu tinha um encontro vocacional. Putz. E eu saía do trabalho, ia direto para lá. Acredita? Meu Deus do céu. E aí eu avisei para todo mundo um mês antes. Arrumei tudo, pedi conta do emprego, que eles não queriam que eu me mandar embora, que eles queriam que eu assumisse um cargo maior na empresa. Pedi conta e vim para o seminário. Vim morar em São Paulo. Todo mundo, até o padre, meu pároco, quando eu fui pedir uma carta de referência, né, que tem que pedir, o pároco tem que aprovar, falou assim, você no seminário? Não acredito não. Porque ele me atendeu de confissão, ele sabia das minhas peripécias, né? Sim. 6 meses você volta. Fez a carta e me entregou. Vamos fazer hoje, eu saí de lá de padre 13, então tem 26 anos que eu saí de Anápolis, estou na vida religiosa, né, seminário e tudo, essa vida. Então, no começo foi bem difícil, para meu namorado foi difícil, minha mãe também, ninguém acreditava. Porque do nada, se não tá falando com ninguém, Uma mudança radical. aí a mudança vem e a mudança dói. Porque na infância, Gilmar, eu também tinha aquela coisa de brincar de missa, mas aquela coisa de criança, Sim. porque como eu sou de cada igreja católica, aquela coisa, mas era normal a gente brincar. Mas foi uma fase da infância, depois parou. Mas aí quando veio também, porque Deus quando ele chama, ele é onisciente, ele sabe tudo, né? Isso que eu ia perguntar para você, qual foi o momento que Deus começou a tocar no seu coração? Tipo, venha, eu quero que você venha. E eu acredito muito nisso, porque a gente não sai de onde a gente está e vai só porque quer. Não, tem um chamado. E aí você vai entendendo o chamado, porque Deus chama, mas você tem que responder. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus chama, mas você tem que responder.
E essa escolha de Deus, ela também parte da minha liberdade. Sim. Se eu livremente não respondo a Deus, e aí eu respondi de uma certa forma assim, tipo, até no primeiro dia do primeiro encontro, assim, está aqui, você fala, não, estou aqui porque eu não sei o que Deus está me chamando, eu quero casar, aquela coisa, Sim, né? sim.